Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar hoje de valoração ambiental, uma aula introdutória. Então aqui, a valoração ambiental ela tem como objetivo determinar o valor econômico de um recurso ambiental. Isso nada mais é do que estimar o valor monetário deste recurso em relação a outros bens e serviços disponíveis na economia. Tá? A economia sempre tem essa noção de comparação, porque como ela trata com recursos escassos, ela tem que ser feita escolhas, né? Como tem escasso para demanda que não são escassas, você sempre tem que ter um trade-off, um custo de oportunidade. Por isso que a valoração ela sempre está associada a uma comparação de um recurso ambiental em relação a outros recursos, tá? A gente vai deixar isso mais claro ao longo das aulas. Então, só lembrando um pouco aqui dos modelos de desenvolvimento sustentável, a gente falou nessa playlist, tem aula no canal. Então, essa aqui é uma síntese, tá? Se você quiser ver mais detalhes, procure aqui no canal a aula de desenvolvimento sustentável, escolas de desenvolvimento sustentável, forte e fraca, são as duas escolas. Então, elas têm um objetivo da escola fraca, que é aquela mais flexível, é o crescimento do capital total. Não importa qual deles é, o natural, o social e econômico. São os três tipos básicos de capital, né? São os eixos do desenvolvimento sustentável. Também associados a esse eixo, que é o natural, social e econômico. Ou ambiental, social e econômico, enfim. O desenvolvimento sustentável forte, ele visa o crescimento dos três ao mesmo tempo. Por quê? Por que isso aqui basta crescer só o total? Se você diminuir o natural e o social, mas aumentar o econômico, esse ganho for suficiente, para essa teoria aqui, você pode substituir perfeitamente entre eles. Ou seja, você pode transformar o benefício econômico em capital natural sem perdas nesse processo. Para o desenvolvimento sustentável forte, não. Existem perdas. Aqui, substituição perfeita. Olha. Aqui é reversibilidade também. Então, se você causa uma degradação ambiental, você consegue reverter ela, independente de qual foi essa degradação. Para essa teoria, não. Por isso que é importante você estar sempre aumentando o capital natural. E aqui a ausência de recursos naturais únicos para essa teoria. Ou seja, se faltar um recurso natural, o homem, a humanidade, vai poder usufruir de outros recursos aí que possam suprir aquela necessidade. Por exemplo, se, numa situação hipotética, acabar o cobre no mundo, você pode usar o zinco para conduzir eletricidade, ok? Como é que a gente consegue aumentar o capital natural? Se pergunta, né? Através da tecnologia e do conhecimento. Então, tem um filme agora que está na Netflix, que é Não Olhe para Cima, que vou dar quase que um spoiler, né? O enredo é que está caindo um meteoro na Terra, os cientistas descobriram, e aí a humanidade quer fazer alguma coisa para ele não dizimar a população. E aí é uma das propostas. Só que no meio do debate político surgem alguns empreendedores que querem que ele caia na Terra. Não da forma como ele está, mas que querem fragmentar o meteoro para ele cair na Terra, porque existe muita riqueza lá de metais preciosos que é estimada em bilhões. Então, o dilema do filme é essa ganância ou proteger, enfim. O que acontece? Se de fato acontecesse, ou pode ser que aconteça, né, numa situação hipotética, um meteoro desse, ou hoje se fala também em mineração interestelar, se lá o homem conseguir ir para além do espaço, explorar, existe um meteoro inclusive lá ao redor de Júpiter, né, uma das luas dele que é rica em minérios, o homem conseguiria aumentar o capital natural, ou seja, a quantidade de recursos disponíveis para ele usufruir. Tá? Na própria Terra, o homem não alcançou toda a sua profundidade. Então, tem como o homem, através da tecnologia, só a gente dá o exemplo do petróleo, né? Há 30 anos atrás não tinha chegado aí a 6 mil metros de profundidade, e hoje já se consegue extrair do pré-sal. Então, a tecnologia, junto ao conhecimento, ela consegue aumentar o capital natural, porque às vezes fica muito abstrato isso aqui, né? Como se aumenta, como se diminui o capital natural. Basicamente, a tecnologia e o conhecimento. O capital social está muito mais relacionado
questão de redução de pobreza, de capacitação das pessoas, né, um sentido até mais amplo de pobreza, de liberdade, né, redução da pobreza multidimensional, coesão entre as pessoas também, né, rede de interações. Capital econômico é aquilo que é mais tradicionalmente valorado, né, o dinheiro propriamente dito, os ativos da contabilidade tradicional. Acontece que, para o que importa mesmo, né, de uma revisada básica, mas o que a gente vai levar para essa aula, né, tudo isso é importante, tá, mas o que a gente vai levar para essa aula é isso aqui. A sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável fraco, ele diz que todos esses capitais eles podem ser mensurados em indicadores baseados em uma única unidade, que é via regra monetária. Então, tem como você estimar o capital natural em valores monetários e o capital social também. Ao menos isso tem que ser o esforço. Qual é a vantagem disso? Para você fazer uma análise mais objetiva de custo-benefício. Por exemplo, tem muitos estudos que fazem custo-benefício, inclusive tem aula aqui no canal, de cidades que tem risco aí de inundação costeira. Qual é melhor? Você retirar a população para o poder público, por exemplo, você retirar a população da região de ameaça, ali, o termo técnico é ameaça, tá? A gente tende a dizer risco, que as pessoas dizem risco, normal, mas é o termo correto, tecnicamente ameaça. Região de exposição também, o termo inclusive mais adequado. Região exposta, e ali pagar essas pessoas, né, indenizar essas pessoas, ou você construir um muro de arrimo para possibilitar a subida de maré. Então, tem estudo técnico que tentam viabilizar. É um desastre natural, mas tem custo econômico tanto para uma medida como para outra. E aí o estudo ele chega à conclusão que o muro, é um estudo que foi feito na Alemanha, salvo engano, que o muro é mais viável do ponto de vista econômico, né? Mas assim, por trás disso existem vidas que podem ser perdidas. E se o muro quebrar, né, e as pessoas ainda estão morando ali, vão ser atingidas. Então, tem questões que não são, ou dificilmente podem ser, ou tem uma implicações éticas para serem mensuradas economicamente. Tá? E aí, entra essa corrente do desenvolvimento sustentável forte, que diz que nem tudo pode ser mensurado economicamente, e, portanto, os indicadores desses três capitais têm que ser baseados em várias unidades, físicas, monetárias, quantitativas e qualitativas. Tá? Essa desenvolvimento sustentável forte, a princípio, tá, ele parece ser o mais evoluído, mais adequado. Tá? Inclusive, quem assistir essa aula começa a perceber que parece que ele é mais... ele é assim, ele é melhor do ponto de vista ambiental, tá? Ele é mais rígido até, do que o desenvolvimento sustentável fraco. Só que às vezes a gente precisa ver como é que o mundo é, porque é muito difícil você pensa nos tomadores de decisão, seja numa empresa, seja no poder público, tomar uma decisão com base em uma série de indicadores, em um painel de indicadores. Por mais que tenha metodologia para isso, isso acaba sendo muito mais complicado do que chegar a um estudo de viabilidade econômica e dizer, olha, essa aqui é a alternativa. Então, não é que seja pior, mas aqui é muito mais prático, inclusive para tomada de decisão mais rápida. Tá? É claro que tem uma discussão teórica e política dentro dessas duas correntes. Tá? Se vocês me perguntarem qual é a minha opinião, eu acho que vai depender muito da situação. Qual é que de fato a gente vai ter que levar mais o pensamento da forte, mais o pensamento da fraco. Embora de fato eu acredito no desenho sustentável, mas a gente tem que ter cuidado para manter o equilíbrio entre essas duas correntes aqui. Isso é uma opinião minha. Mas é importante, além disso, nós como estudiosos, entendermos as diferenças e sabemos explicar, né, as diferenças de uma coisa para outra. E por que isso aqui é importante? Porque a economia ambiental, já até falei isso em outra aula, ela vai ter esse pensamento aqui. E pode até dar um susto para quem assistiu a aula que eu detalhe mais isso e está considerando essa corrente aqui como a mais factível, né? Como a melhor corrente. Se essa corrente é mais factível, por que a economia ambiental não está alinhada com desenvolvimento forte ao invés de desenvolvimento sustentável fraco? Porque a economia ambiental visa justamente isso. Transformar as questões naturais, os passivos ambientais, que a gente falou tanto em aulas anteriores, passivos socioambientais, se nós quisermos inclusive ampliar o termo, em valores econômicos, monetários, passíveis de estarem num
balanço contábil de uma empresa, de uma organização, enfim, tá? Porque para essa corrente aqui, esses passivos não vão poder estar sendo contabilizados dessa forma, uma forma estritamente monetária, tá? Essa corrente aqui ela vai acabar estando mais associada com a economia ecológica, embora seja outra coisa até a economia ecológica, a gente tem aula no canal sobre isso, aula sobre escolas pós-desenvolvimentistas, a gente fala um pouco disso, mas alguns autores colocam como desenvolvimento sustentável fraco economia ambiental, desenvolvimento sustentável forte economia ecológica. Tá? A gente vê isso na literatura também. Então, a economia ambiental ela tem essa conotação. E, particularmente, eu até gosto dessa ideia aqui de você transformar em base monetária e racionalizar, tentar racionalizar ali a tua viabilidade das questões ambientais. Porque se você for muito rígido, você acaba não produzindo nada, né? Assim, querer viver também no mundo da lua, como eu já falei. Então, você tem que, se você for flexível, realmente tem um problema de escassez, tem um problema de degradação que não dá para ignorar. Então, tem que encontrar um equilíbrio. Eu acho que essa corrente, visando ali uma viabilidade econômica, acaba se destacando. E, pô, além de eu achar isso, é uma opinião minha, eu sempre ressalto quando é opinião minha, porque quando eu falo isso é porque é controverso, está na literatura, vem ganhado força nos últimos anos, tá? Então, tem muito artigo publicado, tanto do ponto de vista acadêmico, como do ponto de vista aí, institucional, político, tá? O mundo todo está buscando isso, está buscando quais os efeitos econômicos das mudanças climáticas, dessas questões, como você cria um mercado de carbono, por exemplo, né? Tentando atribuir um valor econômico à floresta em pé. Isso é por onde está enveredando o mundo, tá? Isso aí está bem claro. Tá? Essa corrente aqui está até prevalecendo e nessa iniciativa também, e também no setor empresarial. Tá? Então, por isso que a economia ambiental, já quase no final dessa playlist, ela está ganhando força. É muito fácil você falar logo no início de uma disciplina, a economia ambiental está ganhando força, está cada vez mais importante hoje. Ok, isso no início da disciplina você está jogando ao vento, mas quando já está no final, que os alunos já viram várias aulas, é mais fácil de compreender o porquê que ela está ganhando força, por que isso está sendo cada vez mais relevante. Então, a economia, só para lembrar, é a ciência da escassez. É sempre necessário equacionar o problema de alocar um recurso natural limitado, ou não necessariamente um recurso natural, tá? Mas aqui no caso da economia ambiental, recurso natural, perante numerosas opções ou necessidades. Exemplo, água para geração de energia, abastecimento público. A mesma água, para que a gente vai usar? Para gerar energia, para matar a sede aliás, para irrigar uma plantação de soja que vai ser comercializada posterior, enquanto a nossa população está passando fome. Aparentemente essa alternativa parece uma alternativa ruim, né, para a população. Mas se a gente comercializar posterior isso trazer um benefício para o país, seja lá de qual forma for, empresas comercializarem posterior, pagarem impostos e o poder público conseguir atender a fome dessas pessoas, pode ser mais viável, inclusive, do que a gente plantar para o mercado interno. Se o exterior estiver comprando ali em dólar, o dólar estiver supervalorizado. Então, é por isso que a análise de viabilidade econômica ela é importante. Então, mas os recursos são limitados, né? Então, para que vai servir? Vamos lá. Quando existe degradação do meio ambiente, por consequência, há uma diminuição na oferta dos recursos naturais, o que afeta a economia. Olha, a gente tem que entender isso. A economia já trata com recursos limitados. Se a gente está degradando o meio ambiente, esses recursos ficam mais limitados ainda. A degradação da água deixa mais caro o seu tratamento para fim de atingir a potabilidade. A gente deu um exemplo aí do Rio Tietê, né? Quanto mais as pessoas poluírem, mais vai ser custoso para a gente tratar ele. Então, e aquele recurso, a água potável, vai ficando cada vez mais escasso pela lei da oferta e da demanda. Se um produto ele é escasso, ele tende a ser mais caro, tá? Claro, sempre relacionado à oferta desse produto, quanto tem ofertado com quanto tem demandado. Embora o uso de recursos ambientais não tenha, a princípio, seu preço reconhecido no mercado,
Seu valor econômico existe na medida em que seu uso altera o nível de produção e consumo, o bem-estar da sociedade. Então, às vezes, o preço desse recurso ele não está diretamente, como de outros recursos aí processados, mas ele sempre existe indiretamente, né? Já que é um recurso escasso, ele vai ter que ter um preço. A questão é de se o nosso mercado formal o preço que vai estar lá no mercado formal vai ser compatível com um preço que de fato ele deveria ter, em decorrência das degradações que podem ocorrer com o uso desses recursos. Quando o custo da degradação ecológica não são pagos por aqueles que geram, esses custos são externalidades para o sistema econômico, ou seja, custos que afetam a terceiros sem a devida compensação. A gente já falou disso. Uma empresa que está ali produzindo e contaminando um rio, mas esse custo de contaminação pode atingir uma população, não tá sendo colocado ali na DRE da empresa, né? Demonstração dos resultados econômicos, como custo, como despesa, no fluxo de caixa, não está entrando nesses relatórios contábeis, tá? Mas está indo para terceiros, por isso que é externo, são externalidades. Muitas atividades econômicas são planejadas sem levar em conta essas externalidades ambientais. E, consequentemente, os padrões de consumo das pessoas são forjados sem nenhuma consideração dos custos ambientais, porque a gente, via regra, quanto mais acessível, mais barato for os produtos, mais a gente vai consumir. Se aquele preço ali não está levando em conta todos os custos, aquele produto está sendo vendido provavelmente a um preço mais barato do que ele deveria ser. Inclusive, se a gente está falando de um mercado livre de concorrência, isso vai acabar acontecendo também, porque se ali a empresa puder diminuir o preço para competir por custo, ela vai diminuir, né? Tendo, claro, sua viabilidade dentro da estratégia da empresa mantida. Então, como os produtos estão mais baratos do que eles deveriam ser, por conta desses custos que não estão sendo levados em conta, as pessoas estão consumindo mais e mantendo o padrão de consumo que está degradando aí o meio ambiente, ou seja, torna-se um ciclo vicioso, tá? Um círculo vicioso. O que a economia ambiental visa é a internalização dos custos ambientais, tá? Isso é cada vez mais importante, você trazer para dentro da empresa esses custos, isso refletir no produto. A consequência disso é o produto de fato ficar mais caro. Isso pode, a princípio, causar um problema para a desigualdade, as pessoas terem menos acessibilidade aos recursos. Mas muitas vezes o problema de fome, entre outras males que afetam a sociedade, não é um problema de falta de recursos, e sim de má distribuição desses recursos. Aí teria políticas de outra natureza para você, talvez até o governo subsidiar, enfim, né, para que esses recursos cheguem nas pessoas de forma mais acessível, mesmo que o preço de mercado esteja aí mais caro, levando em conta essas externalidades, porque acaba sendo pior para essas pessoas mais vulneráveis você não considerar os pontos, as externalidades, porque os preços ficam mais baratos, a princípio ficam mais acessíveis o produto, só que a distribuição da degradação ambiental ela não é equitativa no mundo. Via regra, os pobres tendem a sofrer mais com ela, né? Por N motivos, não dá para elencar tudo, mas só exemplo dos desastres naturais, que foi a minha tese de doutorado. Desastres naturais é uma consequência de uma série de fatores e que vem se ampliando com as mudanças climáticas, por exemplo, né, que é uma forma de poluição, degradação ambiental. E os desastres naturais eles afetam de forma mais assídua, em termos de danos humanos e econômicos, as populações mais pobres, que são as que moram nas regiões mais expostas, né, seja ali nas áreas mais casos suscetíveis à inundação, a deslizamento, enfim. Vamos lá. Aqui é o mesmo parágrafo daqui, está, né? Escrito a mesma coisa disso, mas olha só o exemplo. Sim, em respeito disso aqui de externalidade, eu recomendo aqui que vocês assistam aí no YouTube um vídeo chamado História das Coisas. Vou deixar aí na descrição, tá? Mas aqui é só um print, mostra todo esse processo produtivo e mostra aí que, de fato, esses custos não têm sido levados em conta e quem tem pagado por isso são as populações mais pobres
dos países em desenvolvimento. É um vídeo já clássico, já faz um tempo aí que está no YouTube, mas é muito interessante. Talvez até muitos já tenham assistido esse vídeo, mas vale a pena dar uma olhada. E também dentro dessa perspectiva aí de escassez dos recursos naturais, as correntes mais radicais são contra qualquer forma de internalização. Né? Eu falei aqui que essa corrente ela ainda busca usar indicadores, tem correntes que nem isso. Né? Então, dentro da perspectiva do desenvolvimento sustentável forte, da economia ecológica, tem também um clássico da literatura ambiental, que é a Carta do Mestre Seattle, do cacique Seattle, né? Que é um índio lá norte-americano, quando o governo americano ele queria comprar a terra dos indígenas, da tribo Seattle. E aí ele mandou uma carta ao índio pedindo para considerar a compra, né, que ia comprar, dar um dinheiro para esse índio. E a resposta do índio ao chefe de Chicago foi é considerada uma das mais belas apologias à questão ambiental. Então, eu recomendo que vocês assistam. Você pode ler aí Carta do Cacique Seattle, jogar no Google, você vai ver a carta na íntegra. Você pode assistir um vídeo, tem no YouTube também, tá aqui o link, tá? Eu vou deixar também nos comentários dessa carta, que é a narração, né, dela. Então, eu peguei só um trecho aqui. Como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? Essa ideia nos parece estranha. Então, aqui vocês já perceberam que o cacique disse não, mas não foi o não, não quero vender. É porque ele achou estranha a própria proposta. Como você consegue vender o calor da terra, o ar, o céu? Isso para a gente não é cabível. Então, para nós índios, né? Então, vai muito aquém, muito ao ponto, né? Muito alinhado com essa ideia de que as variáveis naturais você não vai poder colocar atribuir valor econômico a elas. E aqui, outro clássico da literatura ambiental. Eu trouxe logo 3 para vocês. Aqui já é uma ideia oposta. Outras correntes consideram que a internalização via transformação de bens públicos em privados é a única solução. Então, um artigo clássico, publicado em 1968, até pequeno ele, são 4 páginas, né? É o do Hardin. Você encontra ele aí, provavelmente já tem, eu li ele em inglês, mas provavelmente já tem em português, para quem tiver interesse. Ou só digitar no Google, Tragédia dos Comuns, deve ter um monte de blogs, sites explicando. Eu botei aqui o link de um vídeo no YouTube também, que basicamente é o seguinte, era um terreno comum que vários pastores criavam aí seus rebanhos, e conforme os rebanhos iam crescendo, aquele recurso natural que era o pasto ia diminuindo. Só que, como o bem era coletivo, não havia incentivo de nenhum pastor para tentar manter aquele recurso natural em níveis aceitáveis, porque todos tinham estímulo a explorar um pouco mais, tá bom? E aí acabou ocorrendo uma tragédia do bem comum. A máxima é que se a terra é de todos, a terra é de ninguém. Como não existe a propriedade privada, ninguém está de fato interessado em preservar, porque sempre você vai explorar o que pertence aos outros também. Tá? Então, o bem coletivo levaria ao comum. E aí, talvez, está a origem da propriedade privada, porque da feita que esse proprietário demarca um pedaço de terra e esse pedaço de terra passa a ser dele, ele vai ter muito mais condições de gerenciar, porque é um espaço mais limitado, e ele vai ter muito mais cuidado, porque é dele, não é dos outros, entendeu? Então ele vai tentar aí controlar a quantidade de bois, né, de animais, para que não tenha uma escassez desse recurso. Tá? Então, é claro que eu estou falando de forma muito resumida, eu recomendo também que vocês assistam aí esse vídeo no YouTube, pesquisem sobre a tragédia do Comuns, e a partir desse estudo, entre outros também, que ganhou força essa ideia de que a gente precisa, sim, internalizar os custos, os passivos naturais, os passivos sociais, e atribuir um valor econômico a eles. Então,
valor econômico associado, em última instância, a uma propriedade, né? Uma propriedade privada, por mais que seja uma propriedade da União, ou seja, do poder público, mas é uma propriedade, né? Dentro da lógica de compra e vendas, de título de terra, entre outros recursos naturais, tá? Então, mostro para vocês como é que as correntes, em termos de valoração ambiental, tem a filosofia por trás dela, né? Antes de entrar nas outras aulas, a gente vai falar dos métodos mais especificamente falando. Então, aqui as referências dessa aula: MOTA, Valoração e Especificação dos Recursos Ambientais para uma Economia Verde. Espero que tenham gostado. Até a próxima!